Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Boa noite pessoal. Estamos dando início a mais um Evangelho no Lar. E eu gostaria muito de agradecer. Agora há pouco tempo, alguns minutos antes, a gente estava dando uma lida aqui nos comentários de vocês. Gostaria muito de agradecer a participação de todos, já pedindo desculpas também, porque nem sempre a gente consegue responder de imediato e a gente nem sempre consegue responder a todos também, porque são vários comentários, então fica um pouco difícil. Mas a gente agradece muito pela participação. É muito bom esse retorno, é muito bom a gente saber como vocês estão sentindo o Evangelho, que é o mais importante, né? Porque não basta a gente estar se sentindo bem e fazer, é importante que vocês em casa sintam essa energia boa. A gente precisa desse retorno para saber exatamente o que está acontecendo, e é muito bom a participação de todos vocês, tá? Então, se a gente não respondeu, realmente foi por falta de tempo, tá? Bom, gente, eu sou a Janete, eu estou aqui com o Júnior, como vocês já sabem. Para quem não nos conhece, para quem não conhece o Evangelho no Lar, a gente faz uma vez na semana, todas as quintas-feiras, às 20 horas, fica gravado pelo YouTube. Quem não consegue fazer com a gente nesse mesmo horário pode estar acessando depois, que vai estar ali gravado. A gente sempre aconselha as pessoas que querem fazer fora desse horário, sozinhos em casa, sempre escolham um dia da semana, sempre no mesmo horário. Façam uma abertura pedindo para que haja proteção na casa de vocês, que os bons espíritos estejam presentes, que Deus acima de tudo, né? Vocês façam uma leitura edificante. A gente escolhe fazer o Evangelho segundo o Espiritismo, mas se não tiver no momento este livro, pode ser um outro livro. Façam um comentário a respeito do que leram e depois façam uma prece final. Isso é uma coisa rápida, no máximo 30 minutos. Normalmente é feito em família, mas quem está sozinho também não tem problema, pode fazer com amigos, mas sempre façam no mesmo dia da semana, no mesmo horário, porque com certeza, depois que vocês fizerem a primeira vez, vocês terão a participação dos bons espíritos, dos mentores, estarão dentro da casa de vocês, e isso faz uma grande diferença na vida da gente. Então, sempre é importante fazer no mesmo horário. Vamos dar início, então. Pedimos que todos acalmem os seus corações, vamos esquecer dos problemas da semana, do dia, vamos ficar em paz. Vamos, então, entrar em sintonia com a espiritualidade. Pedimos que seja um evangelho de amor, de paz, e que a gente sinta as boas energias entrando em nossas casas, nos acalmando, nos tranquilizando. Que assim seja. Que assim seja. Então, vamos nos preparando para começar o Evangelho, uma oração de abertura. É importante, como a Janete destacou, estarmos em tranquilidade, em paz de espírito. Sabemos, né, como é que está o Brasil, as coisas que estão acontecendo, as notícias, e isso tudo acaba interferindo em nossos pensamentos, porque a gente tem uma vida corrida, complicada. Nós temos que nos alimentar, às vezes alimentar a família inteira, temos que pensar no trabalho,
né? Ou às vezes estamos procurando um trabalho, às vezes estamos em dificuldade, né? Às vezes estamos reparando algumas coisas na parte financeira, conjugal. Então são muitas coisas que nos atormentam e às vezes a gente fica carregado disso. Bom, enquanto a gente ainda não aprende a se desvencilhar dessas preocupações, porque o certo, gente, é nós estarmos seguindo a vida. O certo seria nós não nos abalarmos tanto, né? Focarmos em alguns detalhes da vida que são importantes. Começando primeiro pelos detalhes do nosso interior, né? Vendo o que a gente pode fazer por nós e vai se estendendo ao lado, né? Para os mais próximos, o que a gente pode fazer e assim por diante a gente vai estendendo as nossas tarefas. Isso já nos dá uma ocupação boa, ocupa bastante o nosso tempo. Quando a gente pensa em melhorar, nós melhoramos tudo. Melhoramos a comida que a gente está fazendo em casa, melhoramos o diálogo na família. Quando a gente está predisposto, sentindo-se leve, livre, a gente consegue conversar, uma conversa edificante, uma coisa assim que tu sai da conversa alegre, né? Feliz por rever alguém, por trocar uma ideia, por considerar alguns pontos. Então são aspectos da vida que nós temos que trabalhar isso o tempo todo. Isso é um trabalho constante. E com o tempo a gente vai se desvencilhando daquela concha que a gente acaba criando em nós mesmos, né? Devido a tantos problemas. Então vamos sair dessa concha. Vamos abrir nossa mente. Vamos conversar com as pessoas com um sorriso no rosto. Muitas vezes nós não estaremos em condições, né? Mas que só nós sejamos os sabedores disso. Mas se a gente trabalhar a conversa com os outros com um sorriso, com alegria, tudo vai mudando. E automaticamente o nosso interior vai mudando. Mas nesse momento, então, que nós vamos começar o nosso Evangelho, vamos tirar todos os problemas da nossa mente. Porque às vezes a gente transforma pequenas coisas numa grande tempestade. Mas se nós estamos enxergando as coisas assim, como se fossem tempestades, vamos tirar agora essas tempestades da nossa mente. Vamos liberando os problemas financeiros, vamos liberando desentendimentos familiares, angústias, preocupações, qualquer uma delas. Liberem tudo isso de suas mentes, deixando-a livre, serena, sem nada. Aí sim a gente pode pensar em Jesus, no nosso Mestre, com muita calma, e pode agradecer a oportunidade de estar vivo. Não importa em qual condição, mas estar vivo é um grande presente divino. E muitas vezes, né, a gente passa por perturbações tão grandes que questiona a vida. Não devemos fazer isso. Estamos na vida para vivê-la, para sentir cada detalhe. Vamos pedir ao Mestre Jesus força e coragem. Que Ele nos encha de força e coragem, de energia boa, para que a gente possa absorver isso através de bons hábitos, através de boas companhias, mas principalmente de bons pensamentos. Então vamos pedir ao nosso Mestre querido que ilumine a nossa casa, que ilumine a nós, que possa trazer paz e tranquilidade aos nossos corações, que a gente possa sintonizar com a equipe de espíritos superiores e a gente possa, através dessa elevação de pensamento, comungar com eles a mesma atmosfera.
aonde a gente possa retirar de lá produtos vitais para a nossa vida, como coragem, determinação, empenho. Que a gente possa buscar dentro de nós valores já esquecidos, como amor, carinho, bondade, vontade. Que Deus se faça presente em nossa vida através de um manancial fluídico positivo, e que a nossa casa seja o nosso abrigo, e que nesse momento nós possamos ser afetados por essa harmonia boa e possamos sentir uma melhora na nossa vida, agradecendo a todos os problemas que nós temos. Se temos problemas, significa que já estamos ajustando as coisas. Que bom! Se não sabemos o motivo desse problema, porque tanta coisa ruim acontece, pode ter certeza que são de vidas anteriores. Mas se sabemos o porquê que estamos passando por isso, vamos agradecer a Deus por estar passando por isso e aproveitar cada instante para poder aprimorar o pensamento, melhorar a condição, refazer a vida, reestruturar a nossa vida. Nem que a gente comece do zero, lá de baixo. Que Deus possa nos dar forças suficientes para que a gente levante e dê os primeiros passos. Mas que esses primeiros passos sejam cercados de verdade, de amor, de coragem e de devoção. E que a gente consiga superar todos os desafios que nos possam aparecer. Que assim seja e que possamos fazer o Evangelho então em paz e harmonia. Que assim seja. Vou dar então início à nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Pessoal, em casa vocês podem abrir o Evangelho em qualquer parte, não é necessário seguir uma sequência. Eu estou seguindo uma sequência pra gente, porque é um pouco diferente, né, pra gente estar fazendo isso, né, através da internet. Mas vocês podem abrir aleatoriamente, onde o texto que cair vocês vão ler, tá? Então vamos dar continuidade. Eu vou ler o capítulo 13, que é o item 13. Fala Caritas, martirizada em Roma, Lyon, 1861. Meu nome é Caridade, eu sou o caminho principal que conduz a Deus. Sigam-me, pois sou o objetivo a que todos devem perseguir. Fiz esta manhã minha caminhada habitual e digo-lhes com o coração aflito: meus amigos, quanta miséria, quantas lágrimas e quanto trabalho a realizar para secá-las. Procurei em vão consolar as pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem, existem corações bondosos a protegê-las, não ficarão abandonadas. Paciência, Deus está aqui e vocês são suas amadas, suas eleitas. Elas pareciam me ouvir e voltavam para mim seus olhos arregalados e distantes. Eu via em suas expressões que o corpo estava com fome, e se minhas palavras tranquilizavam um pouco seus corações, elas não lhes saciavam o estômago. Então eu repetia: coragem, coragem. Eu, uma pobre mãe, bem jovem, que amamentava uma criancinha, tornou-a em seus braços e estendeu-a no espaço vazio, como a me pedir para que protegesse aquele pequeno ser que encontrava alimento insuficiente num seio quase sem leite. Mais adiante, meus amigos, vi pobres velhos sem trabalho e também sem abrigo, atormentados pela necessidade e envergonhados de sua miséria. Não tinham sequer coragem para pedir esmola aos que passavam, pois que nunca mendigaram,
Eu, que nada tenho, com o coração tomado de compaixão, me fiz mendiga para eles, e vou por toda parte estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e sensíveis. Por isso, venho até aqui dizer: existem por aí infelizes em cujos casebres não tem pão para comer, não tem fogo no coração e não tem cobertor em sua cama. Não digo o que é preciso fazer, deixo que seus bons corações tomem a iniciativa. Se dissesse como devem proceder, suas boas ações não teriam mérito. Eu apenas digo: sou a caridade e estendo as mãos pelos irmãos sofredores. Mas peço também, dou e dou muito. Eu convido a todos para um grande banquete e forneço a árvore onde irão saciar. Vejam como é bela, como está carregada de flores e frutos. Venham, peguem todos os frutos desta bela árvore que se chama beneficência. No lugar dos ramos que arrancarem, colocarei todas as boas ações que fizeram e levarei até Deus, para que Ele a carregue de novo, pois a beneficência é inesgotável. Sigam-me, meus amigos, a fim de que eu possa colocá-los entre aqueles que seguem a minha bandeira. Não tenham medo, eu vou conduzi-los pelo caminho da salvação, pois sou a caridade. Bom, vamos então fazer um comentário sobre o que a Janete leu. Na minha opinião, esse item aí é um dos mais perfeitos que tem. Se a gente tiver alguma dúvida de como proceder, é bom dar uma relida nesse item. Porque ali o próprio Espírito fala que eles não têm como intervir, porque senão seriam eles direcionando. Mas se eles disserem, olha, tem gente com fome, tem gente com sede, automaticamente nós deveríamos ligar nossos radares e encontrar essas pessoas. Porque a gente trata, às vezes, o próximo miserável, passando por necessidade, passa por ele como se ele fosse invisível. Não digo que seja o caso de todos, mas eu digo que a maioria das pessoas passam por eles e simplesmente passam. Ou julgam, né? Digam, isso aí podia estar trabalhando, esse podia estar fazendo isso. De repente vai passar alguém e vai dar, né? Quem já não pensou nisso. Daqui a pouco passa alguém e já ajuda ele. Mas se nós estamos vendo uma situação, se ela passou pelo nosso caminho, se nós entramos numa rua e nos deparamos com uma situação, isso quer dizer que isso faz parte da nossa história, porque nós vamos lembrar dessa visão que nós tivemos. Às vezes eu me sento num canto ali, estou pensando em alguma coisa, estou lendo, e eu sempre vejo em minha mente, né, uma senhora toda enfaixada puxando seu carrinho, recolhendo papelão, garrafas, pets, né, aquelas garrafinhas para vender, latinha, e bota num carrinho. Ela deve ter 70 anos. É uma imagem que está na minha lembrança. Não a conheço, não faz parte da minha vida, mas eu tenho essa imagem. Eu sempre penso nisso, né? E se fosse o contrário? E se fosse eu puxando um carrinho, como é que seria? E se eu não tivesse o emprego que eu tenho? Que às vezes a gente tem um bom emprego, a gente tem condições de ajudar e não faz nada, né? Não mexe uma palha, dá uma roupa que nem nós usaríamos. Aquela roupa que seria pano de chão, a gente acaba dando para as pessoas para poder auxiliar elas. É horrível. Devemos rever isso aí. Rever esses avisos. Tá? Porque nós somos influenciados por espíritos direto, toda hora. E conforme a sintonia, vai ser espíritos bons ou espíritos maus.
Depende do que nós estejamos tramando em nossa mente. Depende do que esteja passando em nossa mente. Se você estiver com ódio, imagina quem vai estar contigo. Se você estiver julgando, imagina com quem vai estar contigo. Essas coisas atrapalham a nossa vida e a nossa evolução. Agora, se nós estamos com alegria, com sorriso, com felicidade, com bem-estar, imagina quem está conosco. Se a gente está lá auxiliando, que nem aquelas pessoas que ajudam o próximo, né? Como tem muitos que vão na noite aí servir comida para quem está na rua, principalmente aqui no sul, que esse inverno até não foi tão rigoroso, né? Foi mais tranquilo, mas tivemos invernos aqui passados que era terrível, pessoas morriam de frio, mas sempre aparecia lá alguém numa combizinha, num carrinho lá com uma sopinha, um agasalho, um cobertor, pessoas anônimas. Por que não nós? Por que não eu? Por que eu posso passar e ver e não sou capaz de ir lá voltar e vamos dar uma força aqui, vamos dar uma ajudada ali, sem querer magoar, né? Sem querer ofender a dignidade dessa pessoa? São tantas coisas que a gente pode fazer, tantas. Tem até um comentário aqui que nós lemos, né? Que era da Priscila Viniesca, né? Que ela é uma técnica de enfermagem. Fez um comentário, até fez um relato bonito, uma história que ela escreveu ali nos comentários do YouTube, a gente estava lendo, né? E ela trabalhou até no CC e ela se sentia útil, né? Depois foi trabalhar na enfermaria, onde tinha que tratar das pessoas, fazer a limpeza nelas, né? E aí elas começou, e isso para ela foi uma superação. E ela estava num lugar, pelo que eu me lembro que ela falou, né? Que era um lugar que ela até não queria, mas depois que ela entendeu a sua posição ali, ela começou a fazer com carinho. As pessoas reconhecem o carinho. As pessoas que são pacientes reconhecem aquele enfermeiro que vem ali com carinho, com amor, que não é só alguém que está querendo passar a hora de uma vez e que não me chama, não me incomode, ou então não conta comigo. Eles sabem com quem pode contar, eles sabem com quem tem carinho. E é como a gente falou no evangelho passado. Os espíritos levam os necessitados às vezes até a gente. No caso dela, ela foi colocada num lugar de necessitados, né? Mas eles levam, então, porque eles sabem que como espíritas nós vamos superar o nosso egoísmo e vamos trabalhar para poder tentar ajudar, vamos ajudar essa pessoa. Como bom espírito, a gente sabe que vai ter que superar o egoísmo. É o caso que ela contou, que é um caso bonito. Isso me lembra de um livro também, né, que eu li, que é a história de um anjo, do Roger Bottini, Paranhos, né? Ele é até um escritor espírita aqui de Porto Alegre, aqui da cidade do lado da nossa. Nós somos de Canoas, né? Ele é de Porto Alegre, esse Paranhos. E nessa história de um anjo, existe um espírito que é do umbral. Esse Gabriel, que é o anjo que está ali sendo narrado, anjo sem asa, sem nada, é só o título, né? Mas ele é um espírito socorrista. E ele encontra um espírito muito sombrio, mas que ele cansou. Então, de ser sombrio, e esse sombrio aí pede ajuda para poder sair da situação que ele está. Só que conforme muitos horrores que ele passou, ele vem deformado, muito deformado. É claro que isso aí que eu estou contando não é a história toda, não é essa, é só um episódio que tem. A história de Gabriel é longa ali no livro. Mas esse é só um episódiozinho que tem no livro, que depois ele encontra o Gabriel, esse rapaz, ele encontra esse espírito que era das trevas e depois passou por bem, numa cadeira de rodas, mas ajudando as pessoas. Aí quando Gabriel chegou perto, Gabriel até pensou assim, porque ele conheceu aquele ser no umbral, aquele irmão no umbral, e viu como ele era e o que ele se transformou, né, por todos os auxílios que ele prestou lá. E quem é do umbral e quer melhorar, eles colocam para poder socorrer aqueles que estão lá mesmo. Então é o próprio pessoal do umbral que socorre o pessoal do umbral e assim vai indo, né?
A não ser que seja um socorrista externo de luz que venha buscar eles lá no umbral. Mas, voltando. Então ele encontra esse espírito e reconhece ele, né, encarnado num outro corpo, e quer ajudar ele, de repente, a fazer uma operação de cura sobre ele. E aquele que está na cadeira de rodas diz que não, que agradece a situação dele e que ele sabe que isso são as imperfeições deles que estão sendo expostas, e ele tem que passar por isso, e ia passar isso com tudo que ele pudesse. E ele botou toda a força nele. Não, eu vou continuar trabalhando. E ele era todo limitado, totalmente limitado, e ele estava sempre ajudando. Estava sempre pensando em ajudar o próximo, sempre fazendo alguma coisa diferente. É uma visão. Se nós trazermos isso para a nossa vida, será que a gente se empenha tanto? Deixa eu dar um exemplo. Claro. Coincidentemente, hoje, na parte da manhã, né, tem bem agora o que o Júnior está falando, né? Eu fiquei pensando na minha mãe. Hoje, na parte da manhã, nós estivemos ali, na casa da minha mãe. E a minha mãe é bem velhinha, ela tem 83 anos. E ela é um amor, né? Eu digo, meu Deus, a minha mãe é um ser especial, assim. E a gente estava conversando, e na parte de baixo do armário da cozinha, ela tem vários vidros de Nescafé, de conserva, qualquer vidro assim, sabe, com tampa, que ela lava, esteriliza e guarda para uma senhora que vende mel. Então ela guarda esses vidros para essa senhora e dá para ela. Ela também tinha garrafas PET que ela guarda também, porque tem uma senhora que passa lá, que ela tem problema na visão. Ela passa toda semana para pegar essas garrafas PET para vender. Então ela guarda também, lava essas garrafas e guarda para essa senhora. E outra coisa que ela guardava hoje, ela, claro que ela não tem condições financeiras, né? E muito menos agora, por 83 anos, não tem como ela fazer nada braçal, assim, né? E não tem condições financeiras para estar ajudando. Ela ajuda até, tem um asilo que ela ajuda, né? Que o pessoal vai lá todo mês e ela ajuda esse asilo com a pequena quantia dela, mas é um auxílio. Mas eu digo assim, aqui, ela mesmo sendo uma velhinha, ela ainda consegue estar pensando no próximo. Ela não quer saber por qual motivo essa senhora vende essas garrafas. Ela junta essas garrafas PETs e vende para conseguir sobreviver. Não importa o que essa pessoa foi. O importante é simplesmente que ela faz a parte dela. Ela doa. Por algum motivo que a gente desconhece, essa senhora está passando por isso. São provas da vida dela. A gente não tem nada a ver com isso. A gente tem sim a ver, porque se Deus colocou na nossa frente e a gente não auxiliou, aí são contas que a gente vai ter que pagar, né? Mas não, é simplesmente doar de coração, sem saber o motivo. Claro que a gente sabe que em muitos lugares tem muita gente, né, que engana mesmo. Entro no trem aqui, quando eu vou trabalhar de trem, eu não sei se em tudo que é cidade de trem Zurb, eu quero dizer, né? Que eu vou de Porto Alegre, de Canoas a Porto Alegre, e a gente vê que realmente tem pessoas que se aproveitam daquilo, né? Da esmola para fazer coisa errada. Mas tem muita gente que realmente está precisando, que o desemprego aqui, principalmente no Rio Grande do Sul, para essa crise que a gente está passando, a coisa não tá legal, né? Tá feio aqui. Então o importante é que a gente faça de coração, que a gente ajude se tem condições, de qualquer maneira. Não importa, eu não tenho R$1 para dar, eu não preciso dar o dinheiro, mas basta essas pequenas coisas, como eu acabei de dar o exemplo da minha mãe, que isso foi agora de manhã, deu a coincidência, né, de a gente ler esse trecho, e a gente só se olhou, né, eu tava lavando a louça para ela, e quando a gente viu que ela guardava aquilo, em cima da pia eu tava lavando louça, eu tava lavando uma panela grande para ela, né, que ela tem mais dificuldade de lavar. E eu vi aquela caixa de leite em cima da pia. E eu disse, mãe, pra que essa caixinha aqui de leite? Posso botar fora? Porque ela tava vazia a caixa, né? Daí ela disse, não,
Eu lavo, eu tô guardando, eu lavo e junto, porque uma senhora, ela faz a casinha pro cachorro. Pra cachorro, né? Dessas caixinhas de leite, ela faz casinha pra cachorro. Ela disse, pois eu até nem imagino como é que é. Mas ela faz as casinhas. Daí o Júnior explicou, né? Como que era pra ela. E a gente só se olhou, eu e o Júnior, a gente sorriu assim, sem falar nada, né? Mas dentro de mim eu penso, meu Deus, como é que pode? A minha mãe é um exemplo de pessoa. Ela tem 83 anos, poderia estar acamada, ou muitos idosos têm aquela revolta por não conseguir mais fazer as coisas. A minha mãe é 100%, ela é um astral lá em cima, as palavras dela são sempre positivas, é só coisa boa na mente dela, e ela está ajudando assim dessa maneira. E ela nem é inconsciente, entende? Não é uma coisa assim, eu estou ajudando quero ser reconhecida. É natural, isso é dela, vem de dentro, o que é mais bonito, né? O que é melhor. Então, como é bom, né? Ela nem imagina esse comentário, né, que eu tô fazendo, a minha mãe não sabe nem acessar o YouTube, talvez nem veja isso, mas o quanto é importante a participação dela, ela nem imagina, mas o quanto ela tá ajudando essas pessoas. Imagina se cada pessoa fizesse um pouquinho do que ela faz. Nossa, o mundo seria outro, né? Tá, eu vou deixar o Júnior. Era só um comentáriozinho. Então, nós estamos nesse capítulo falando de caridade, né? E se vocês lerem esse capítulo 13, poxa, olha só que bacana, ele aborda isso e sempre começa dizendo que é a parte mais importante. Então, nós temos que auxiliar o próximo, ajudar o próximo. Até como a Priscila descreveu, né? Auxiliar, eu trabalho com o próximo, né? Como que é a técnica de enfermagem. Poxa, ela está fazendo uma coisa além do serviço dela, né? Porque se espera que um técnico de enfermagem seja humano, mas nem todos são. E ela está sendo além, ela faz aquilo de coração, de amor, com carinho. É isso que no caso os bons espíritos esperam da gente. Porque os socorristas, quando vêm auxiliar alguém, eles vêm de imediato. Tu está precisando, se tu rezar, tu é cercado por eles, eles vêm. Isso eu posso dizer para vocês, eles vêm em grupo. De imediato, eles correm e atendem essas pessoas. E só para encerrar, uma vez eu comentei isso numa palestra que nós estávamos no Centro Espírita, né? E lá também tinha uma enfermeira e ela falou isso, né? Que ela penso, quando eu falei essa história aí, que os espíritos socorristas vêm de imediato e cercam, ela lembrou da experiência dela, que ela via quando chegava alguém de emergência e o pessoal chamava a equipe de médico que tinha uma emergência, ela disse que do nada, parecia, para ela, na visão dela, era em câmera lenta, mas ela via assim as pessoas correndo e na hora se formava a equipe todinha em volta daquela pessoa, muito rápido. E aquilo ela ficava espantada e admirada, né? Ela dizia, meu Deus, como eu gosto da minha profissão, porque eles aparecem assim do nada. E eu comecei a rir porque é boa a comparação, porque eles são assim também. Quando a gente reza, a gente já é cercado. Tá? A não ser que seja o teu karma, o teu destino, passar por alguma coisa, mas eles podem estar juntos sim. Como o próprio texto diz, uma boa palavra acalma o coração, né? O Espírito não falou que acalmava o coração, não aguentava, não saciava a fome, mas acalmava o coração. Acalmar o coração é muito importante. Então, senhores, tenham fé em Deus, tenham fé na divindade, e vamos agora pedir para os bons espíritos fluírem as águas, né? Deve estar junto aos computadores, para que a gente possa fechar o nosso evangelho, né? Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas, que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males. Nós acreditamos no poder do amor, nós confiamos no Teu poder e na Tua providência, Senhor. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar.
esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam a teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que os bons espíritos coloquem nessas águas o remedinho que nós necessitamos, que ao tomarmos a gente possa se sentir bem melhor. Mas nos sentiremos bem melhor quando começarmos a atuar com nossos irmãos como se fossem irmãos, realmente. Nem que seja por oração, rezando para que tudo dê certo, perdoando aquele malfeitor que nos ofende, que nos agride, entendendo que os nossos companheiros de jornadas não são perfeitos. Nós não somos perfeitos. Por que exigimos que os outros sejam como nós? Cada um tem sua história. Nós cruzamos o caminho das pessoas. Nós aprendemos com elas, nós rimos com elas, nós vivemos com elas. A partir do momento que a gente invade a outra pessoa, ela perde a sua essência. Então nós temos que respeitar os nossos semelhantes, respeitar os que estão convivendo conosco, nossos familiares, os vizinhos. Cada um tem os seus problemas. Eu sei que às vezes a gente se perde, mas aí é hora de a gente agir como se espera que hajamos, A gente respira fundo e supera essa nossa tendência egoística de querer ser o certo, de querer estar com a razão, e deixamos que a vida corra e que a gente possa aprender com coisas diferentes, que a gente possa rir com momentos diferentes, respeitar a história do outro, respeitar o momento com o próximo. Isso tudo vai engrandecer a nossa família, o nosso convívio, para que depois a gente possa se encontrar no outro plano. Imagina que bacana encontrar com os queridos no outro plano. Ou então transformar um inimigo num amigo no outro plano. Porque a vida continua, gente. O espírito é inteiro. O corpo é o nosso corpo, É que nem a nossa amiga Priscila falou, é um corpo. Ele tem os problemas de um corpo. Mas o espírito é inteiro. E ele está preso do corpo. E às vezes ele precisa que alguém o auxilie. E o espírito precisa de boa leitura, o espírito precisa de paz, precisa de amor, de carinho, precisa ser respeitado. Nós temos que aprender a respeitar o nosso semelhante. A partir do momento que a gente respeitar os outros, a gente vai poder viver novos momentos e novas oportunidades. Porque quando a gente quer que a vida seja conforme a gente quer, ela se torna a nossa vida. Nós estamos corrompendo a vida de alguém, a história de um outro por não entender, por não tolerar, por não compreender. Nós temos que deixar que as pessoas nos façam felizes, assim como nós vamos fazer os outros felizes como nós somos, do nosso jeito, com a nossa risada, com os nossos trejeitos, mas principalmente amando o nosso semelhante. Que todos tenhamos uma excelente semana e que possamos de todas as maneiras executar a caridade. E que Deus esteja com todos e sempre em nossa mente. Que recorremos a Ele através de orações o tempo todo. Sempre com coragem, com determinação. Sempre, em qualquer momento. Tem um amigo nosso aí, Romelodia, que ele diz que é na hora do almoço que ele consegue ver o Evangelho. Não tem problema. Seja na hora que for, Tá fazendo a digestão, tá ouvindo uma musiquinha,
tá ouvindo umas palavras, né? Isso é importante, tá? Mas mais importante é o trabalho, né? Porque diz que tem que trabalhar, não tem como não. Ótimo, em primeiro lugar, trabalho. Depois a gente ajeita um espaço para poder coordenar. Nós temos que ter essa liberdade, essa vibração de vida. Que Deus esteja com todos, meus amigos. Que a casa do Senhor seja abençoada. Sempre. Tá? E até o nosso próximo encontro na quinta-feira que vem, senhores. Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespirita.org.br